a cozinheira chegou para mim e me disse o seguinte: Aura, para amanhã não tem 1 litro de leite para pôr na mesa. Aí eu saí aqui fora, nós temos um jardim bonito aqui, sabe? Eu vou bater um papo com Jesus. E eu saí lá fora, fiz uma prece e disse para ele: olha, o senhor sabe do nosso propósito aqui nessa casa. Me mostra o caminho do leite para que eu possa ir buscar. E voltei a trabalhar. Não deu uma meia hora, o telefone tocou. Olá, hoje eu estou aqui para mais um Conte a Sua História, porque ela vai contar a sua história também, mas é um pouco diferente, ela tem uma característica um pouco diferente hoje. Eu já vou falar para você quem é que está chegando aqui. É a Aura Nunes Pereira da Silva. Ela é coordenadora de projetos sociais da Casa da Criança Celencina Caldas Sarquis. Eu já conheço há algum tempo de lá, e ela me conta assim, histórias muito interessantes sobre esse trabalho que ela realiza ali, que não é uma coisa simples, né? Você trabalhar numa instituição como essa e para manter tudo aquilo ali, enfim. Não vou falar demais também, vou chamar ela aqui para a gente conversar um Olá, pouco nessa pessoal. noite. Hoje eu aceitei o convite da Ivone para a gente bater um papo. Atualmente, eu sou coordenadora de projetos sociais da Casa da Criança Celencina Caldas Sarquis, aqui da cidade de Itapira, São Paulo. É uma entidade que foi fundada em 1947, então é uma entidade de longa data, né? Aqui já passaram várias gerações, e eu vim para cá há 10 anos atrás. Mas eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei aqui. Quando eu me formei no antigo ginasial, naquela época, né? O meu sonho era prestar uma faculdade de assistente social. Por motivos financeiros, não foi possível. E eu fui para a área de administração de empresas, para eu poder me inserir no mercado de trabalho e sobreviver. E foi o que aconteceu. Ao longo desses 35 anos, eu fiquei na área privada, até que me aposentei, né? E aí foi a grande virada. Eu fui realizar meu grande sonho, que era trabalhar com o terceiro setor. Que interessante isso. Então, na verdade, você não fez porque você teve que se adequar numa certa caminhada, né? Foi nesse contexto, mas você sempre guardou para você essa vontade. Falou, Sim, um dia eu vou chegar lá, assim, é isso que eu quero realizar. Já era teu isso daí. certo. Eu acho, Ivone, que a virada de chave também, a primeira vez, foi aos meus 15 anos. Ah, tá vendo? A gente vai descortinando véus. Essa história tá meio rápida demais. Então, aos 15 anos, você já Sim, sentiu aos algo. 15 anos, eu conheci uma pessoa que falava muito para mim sobre espiritualidade. E isso despertou a minha curiosidade. E eu fui conhecer com ela o local que ela frequentava. E uma das primeiras coisas que eu fui fazer nesse local foi ser voluntária também do local. Então, desde os meus 15 anos, eu venho trabalhando em instituições de caridade como voluntária. Sim, Sobrevivia com o meu trabalho na parte privada, né? sim. Mas, aos finais de semana, eu sempre tinha esse trabalho nessa entidade. Fiquei lá por 15 anos. Me casei, mudei para Itapira, em 1979. E logo depois de 4 anos, eu retornei ao mercado de trabalho. Né? Nesses 4 anos, nós tivemos alguns problemas na família, de doença, e eu acompanhei. E depois desse tempo, eu retornei ao mercado de trabalho. E fui para duas empresas aqui em Itapira, né? E a última eu permaneci por 17 anos. Aí, mas sempre alimentando em mim o desejo de trabalhar com o terceiro setor. Não seria nem assim remuneração, nada. Seria mais uma satisfação pessoal. E isso Sim. aconteceu em 2014. Eu encerrei as minhas atividades em outubro de 2013 nessa empresa
que eu já havia me aposentado, e quando foi em março de 2014, eu vim para essa entidade aqui. E estou aqui há 10 anos. E você chega aí como? É um convite que a pessoa... Você recebe um convite? Como é que é isso? Só para entender um pouco. Sim, a presidente dessa instituição, assim, mais ou menos uns 10 anos antes, ela me havia convidado para trabalhar aqui. E naquela época eu trabalhava nessa empresa, né, a gente sempre tem um bom salário, aquelas coisas, a gente acho que, né, pensa como vai sobreviver. Falei, para quando eu me aposentar, eu vou. Isso acontece muito, muito. Essa história de quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar. E foi o que aconteceu. Eu me aposentei, continuei lá por 5 anos, até que eu me desliguei em 2013. E em outubro de 2013 eu me desliguei. Em dezembro de 2013, eu encontrei com ela em uma loja e ela me fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo da vida? Eu falei para ela, agora eu estou descansando, que eu parei de trabalhar em outubro. Então, você quer ir para lá, para a instituição, e assumir a instituição? Aí eu falei para ela, me dá um tempinho, eu vou descansar um pouquinho. Quando foi em março de 2014, eu comecei nesse local aqui. Mas eu acho que estava já tudo preparado pela espiritualidade. Eu também acho. Eu confio muito nisso. Eu acho que as minhas intuições não falham muito, né? E eu vim de coração aberto. Né? Mas você sabe que é justamente, acho que isso sempre que nos aproximou, né? Esse teu jeito de sentir a vida, de ter, vamos chamar de fé, ou de uma confiança realmente, né? De que não é só isso aqui, né? Que nos provê, que faz o movimento daquilo que a gente precisa realizar, né? Então, acho que foi bem isso mesmo que aproximou a gente, né, Aura? Aproximou, exatamente. E outra, eu tenho assim uma convicção comigo que existem mais pessoas fazendo o bem do que fazendo o mal. Sim, então, quando eu vim para essa instituição aqui, que eu não conhecia, eu morava perto, mas não conhecia como que ela funcionava. E quando eu cheguei aqui, foi me apresentado o trabalho que é feito com as 150 crianças que tem aqui dentro, eu me apaixonei. E eu disse assim, não, eu tenho que fazer um trabalho diferente nessa instituição. Certo. E aí nós começamos, né? Faz uma coisinha daqui, faz uma coisinha dali, né? Porque eu sei que você mudou muita coisa ali dentro, né? Você não quer falar sobre isso também? O que você trouxe ali de inovação para recursos, para captação de recursos? Que eu sei que você fez, criou ali algumas opções também, né? Nessa tua trajetória já ali, não foi? Sim, porque quando eu comecei aqui, eu comecei no comecinho de março, dia 10 de março, certo? E eu vi que a instituição recebia doações de roupa. E essas roupas ou eram doadas para as nossas crianças, e o que sobrava eles mandavam para outras instituições. E como eu já havia trabalhado lá atrás, desde os meus 15 anos, com bazar, eu montei um bazar aqui dentro. Então foi você que inaugurou o bazar também? Você que... Sim, nós inauguramos o bazar, e aí começou devagar, né? A gente mostrando, falando, e com isso esse bazar cresceu. Nós que assim vamos ajeitando, né? E hoje ele é uma das rendas da casa. Em 2007, Ivone, a presidente da casa, ela teve uma ideia. Ela sentiu que a casa tinha problemas financeiros, né, como toda instituição, e ela criou um projeto para se recolher óleo de cozinha usado. E esse projeto se chama Criança e Meio Ambiente, Responsabilidade da Gente. E foi com isso que ela começou a recolher o óleo usado dos bares, das restaurantes, e isso vem dando muito certo.
E aí, esse projeto existe desde 2007, né? E é um trabalho, assim, de campo. A gente tem que correr atrás mesmo, porque, principalmente agora, no atual momento, existe muitos atravessadores que acaba até levando o nosso óleo, que a gente recolhe no supermercado, porque nós deixamos um totem, né, lá para as pessoas levarem o óleo. Mas, Eu já vi. infelizmente, as pessoas roubam, né, furtam dali, e é complicado, porque aqui nós revertemos tudo na educação, né? Mas você sabe o que eu vejo também? Mudou bastante, né? A própria situação financeira, mudou tanta coisa. Então, Mudou acho que muita coisa. até mesmo essa questão de pessoas trabalhando com essa coisa de reciclagem, né? Cresceu muito, Exatamente. né, Aura? Eu acho que Muito, muito, ficou. muito. Talvez Eu, eu não tivesse esse olhar anteriormente, né? certo. Eu sou uma pessoa muito voltada para a natureza, Eu, desde criança. Eu não sei se é por causa da minha origem indígena, eu gostei da terra, de mexer com a terra. E quando eu cheguei aqui na Casa da Criança, eu achei o ambiente, assim, o local é espetacular. Aí nós vamos revitalizar tudo em volta, porque eu acredito que quando está tudo revitalizado, com plantas, a energia muda, então, foi o você local que muda. revitalizou, a sua ideia que revitalizou tudo aquilo, porque mudou bastante desde que eu conheço. Aí nós fomos, né, podar a árvore, é, Que aparar a legal, grama, fazer esse muito servicinho de bom. formiguinha, né? Muito importante, né? Exatamente, porque eu sempre dizia para a diretoria, a pessoa tem que passar lá na rua e enxergar a casa da criança como um foco de luz. Ai, que lindo e é, viu? Nossa, como tá lindo aquilo lá, tá lindo demais. Tá bonito, né? E, assim, a necessidade cria ideias, né? Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu comecei a perceber que aqui gerava muita reciclagem, certo? Eu Sim. falei assim, não, essa reciclagem vai sair daqui vendida. Montei também um posto de coleta de reciclagem. Então, tudo que se usa na casa da criança, nada que não for biodegradável, vai ter que ir para a reciclagem, Perfeito, certo? perfeito. E com isso, foi chegando pessoas. Você faz isso, eu posso trazer a minha reciclagem para a Casa da Criança? Hoje nós temos vários parceiros que nos trazem Já vão o fazendo reciclamento. naturalmente. Virou uma rotina já para essas pessoas. Também nós mandamos fazer tipo uma garrafa enorme, sabe? Tipo um garrafão grande, e nós colocamos lá na portaria da entidade, dizendo que eles podem colocar lá o seu reciclável e o seu óleo usado. E vem dando muito certo, tá? Que ótimo. Então, assim, a gente tem que abrir várias torneirinhas para manter uma instituição. Então, nós Você temos. sabe, perdão, É, essa questão também da reciclagem que você falou, amor, eu acho que isso tudo é uma cultura que a gente ainda vem trabalhando muito. E ainda há muito que ser trabalhado. tem que ser Porque muito se trabalhado. você perguntar para as pessoas, assim, não são todas as pessoas ainda que reciclam o seu lixo, De menina. jeito nenhum. Tanto é que as nossas crianças aqui, elas são educadas para fazer o papai e a mamãe trazer o reciclável para cá. Sim, ótimo, ótimo. Então, tem muitos pais que falam assim: olha, eu só comecei a reciclar porque ele ou ela pediu. Você Ótimo, entendeu? isso mesmo. Aham. Então, aqui eles passam para as crianças que nós não podemos desperdiçar água. Então, quando uma criança vê uma torneira aberta, já grita: tia, a torneira está aberta.
Então, a gente passa tudo isso para as crianças. Mas, Aura, o que você está me falando sobre as crianças é fundamental, e eu me preocupo muito, e eu creio que nós vamos ter que fazer esse papel muito aqui nessa cidade, né? Espalhado nisso daí. Porque eu sou uma servidora humanitária, eu já falei para você, né, que eu fui entregando também a minha vida cada vez mais ao serviço ao meu próximo, né? Então, fiz uma formação na Federação Humanitária Internacional, que eles trabalham nessas grandes, vamos dizer, tragédias, né, de tsunamis, terremotos, guerras. Mas essa Federação Humanitária Internacional, ela também saiu de um outro grupo, né, uma pessoa chamada Trigueirinho. E existe comunidade chamada Comunidades Luz em todo o mundo. Ele era um cineasta que começou também a ter esse contato com a espiritualidade, mudou sua vida completamente. E já existem nessas regiões onde tem as comunidades, escolas que já começam ensinando tudo isso que você está falando, que você já faz aí. Então, eu creio que cada vez mais nós vamos fazer, precisamos, né? Fazer uma reformulação no adulto através de já inserir isso na criança. Desculpa, eu só queria colocar isso que eu acho importante a gente, né, mostrar que isso é uma coisa que já existem focos no planeta, né? Você é uma dessas lâmpadazinhas, meu amor. Obrigada. E sabe, Ivone, aqui, o que nós fazemos com as nossas crianças? O trabalho chama afetividade e moralidade. Então, as educadoras, elas tentam resgatar da criança os sentimentos nobres, o amor, o respeito, a fraternidade, a solidariedade, e a gente consegue, né? A gente não vai conseguir salvar o mundo, mas a gente vai conseguir salvar algumas vidas, e isso é gratificante, porque a criança responde. Mas, Aura, né? É fundamental isso, porque a gente veio construindo uma sociedade, nessas últimas décadas, eu falo, que só se preocupou com a parte financeira, né? A parte material da vida. E as crianças, a partir dessa ideia, põe na creche, põe, né? Esse é um tema que a gente não combinou nada, que eu nunca combino nas entrevistas, são todas espontâneas. Eu gosto disso, justamente. Isso é bom. Eu adoro me surpreender, sabe? Gosto de me surpreender. Então, a escola, os professores vão ter que fazer este papel também educativo, né? Até que tudo vai se adequando. Então, eu creio que você já está assim, com fundamentos que vão ser essenciais. As professoras vão ter que fazer uma reformulação no seu próprio papel na sociedade, né? Então, esse papel que você está fazendo aí é tudo do que eu já enxergo assim, a necessidade. Então, você já é uma pioneira aqui, fazendo vocês aí, né? Ivone, aqui a gente... É lógico que a gente não faz nada sozinho. Nada. Sim. Então, eu acredito que as pessoas que chegam até aqui e que passam a conhecer a casa, elas começam a ter um olhar diferente. E aí elas passam a ajudar mais. Você entendeu? Ou é doando roupas para o bazar, doando um móvel, porque o nosso bazar é praticamente uma loja, né? A reciclagem também nós já temos nossos parceiros, graças a Deus. Sabe, Ivone, eu acho que eu sou movida por muita fé, tanto na minha vida profissional como na minha vida particular. Eu acho que Deus coloca no meu caminho as pessoas certas. Aí eu vou contar uma historinha para você, que foi ao vivo e a cores, né? Porque foi como... Eu acho que essa historinha que nos trouxe essa conversa, né? Aquela, né? Uma tarde, a cozinheira chegou para mim e me disse o seguinte: Aura, para amanhã não tem 1 litro de leite para pôr na mesa. Para você ter uma ideia, nós consumimos, em média, de 20 a 22 litros de leite por dia. Aí eu pensei assim, bom, para amanhã a gente consegue ir no supermercado e comprar essa quantidade de leite. Mas e para depois, e para depois, e para depois? Como é que a gente vai fazer? Da onde que nós vamos tirar dinheiro? Aí eu saí aqui fora, nós temos um jardim bonito aqui, sabe? Eu saí e falei assim, eu vou bater um papo com Jesus. E eu saí lá fora, fiz uma prece e disse para ele, olha,
senhor sabe do nosso propósito aqui nessa casa. Me mostra o caminho do leite para que eu possa ir buscar. E voltei a trabalhar. Não deu uma meia hora, o telefone tocou. Era uma senhora. Dona, eu queria fazer uma doação de leite para a casa da criança. E eu prontamente falei para ela, nossa, me passa o endereço que eu vou buscar. Assim não, meu marido está descendo para o supermercado, ele leva para a senhora. Você imagina a minha ansiedade para receber esse leite, né? Imagino, que delícia isso. Eu imagino. Ivone, dali a pouco, acho que não deu uma hora, o interfone tocou, era a pessoa trazendo leite. E como a gente recebe aqui, normalmente a gente recebe um fardinho de leite. Aí ele chegou para mim e falou assim, dona, a minha esposa esqueceu de falar um detalhe. O leite é em pó. Aí eu disse para ele, mas é leite, né? Ivone, quando ele abriu o porta-mala do carro, eu quase infartei. O porta-mala estava lotado de leite. Que beleza! Certo? Que Aí ele beleza. me disse, né? O tempo que a gente deveria consumir por causa da validade e tal. Não, fica tranquilo, porque aqui vai rapidinho. Resumo da ópera. O leite doado deu para 3 meses. Aí ele me perguntou assim, vocês usam achocolatado? Você usamos todos os dias. Se amanhã eu trago. Ele trouxe uma quantidade tão grande que nós tivemos que repartir com outra instituição, porque não daríamos conta de consumir dentro do prazo de validade. Aí eu falei assim, olha o que é a gente ter fé e a gente acreditar que os anjos, né, os protetores, a espiritualidade trabalha a favor de quem tem um propósito bom. Por isso que eu falo que eu acredito que existe mais pessoas fazendo bem do que fazendo mal. Sim, entendeu? eu acredito. Sim, eu acredito. A questão também é que eu acho que o teórico mal, né? Porque o mal, para mim, é como assim, não existe a escuridão, a ausência da luz, né? Aquele que está, né? Ele faz barulho, faz mais barulho, né? Faz Mas é mais do bloco, né? Eu acho que a gente foi treinado muito para isso. Nós estamos num tempo de reeducação humanitária, né? Nós precisamos nos reeducar completamente. Relatos como esse que você está me falando, não exatamente assim, mas eu também tenho minha vida permeada de várias situações, sabe? Os chamados milagres, né? Na verdade, a gente aciona leis superiores. O Chico, né? O Chico falava sobre isso, situações, Chico Xavier, desculpa, de que eles estavam sem nada, né? Quer dizer, você viveu, né? E a gente não é nenhum Chico Xavier, né? Não. Vamos ter que ter várias existências para talvez chegar um pouquinho lá perto, né? Mas as leis de amor são disponíveis para todos nós, na verdade. Sim. Eu acho que isso não é privilégio de um ou de outro. Talvez ele tenha percebido essa possibilidade antes de muitos. A gente teve aqui um problema técnico, né? A internet parou, mas eu acho que dá para a gente recomeçar. Nós estávamos falando dos milagrinhos de Chico, né? Que você também teve algo maravilhoso na questão do leite. Não foi isso, Ora? Exatamente, Ivone. Eu acredito muito na providência divina. Muito, muito, muito. Quando eu saio da minha casa para trabalhar, eu já agradeço mais um dia, né? E peço a Deus que me ilumine para eu fazer o melhor nessa instituição. Porque são crianças, grande maioria são crianças bem sofridas, né? E a gente faz toda a diferença na vida delas. E, então, nós não falamos isso, né? Sim, nós não falamos isso, né? Então, acho que a gente pode falar até sobre isso nesse fechamento do nosso diálogo. Fala um pouco sobre as crianças para a gente, então, esse perfil. E depois, eu gosto sempre de perguntar o que você acha que são os pilares para um ser humano na vida? Quais seriam, assim,
esses pilares de conduta, né, de uma ética espiritual, social e humanitária. Então, vamos terminar com essas duas. Fala um pouco sobre as crianças, por favor, querido. Ivone, eu acredito assim, que não é por acaso que essa casa existe há quase 80 anos. Você imagina quantas crianças passaram por essa casa. Hoje nós temos pessoas assim que é promotor, que é advogado, que é empresário, que às vezes me encontra com o uniforme da casa e fala assim, passei por lá. Devo muito a essa casa. Essa casa me fez cidadão. Que lindo isso, nossa. E aí, como o nosso projeto aqui é afetividade e moralidade, a gente faz toda a diferença na vida dessa criança. Que a criança chega aqui, às vezes, assim, com medo, lógico, né? Vem para um ambiente diferente, a gente acolhe. Nós falamos, vamos acolher. E aí, acolher. E vai devagarinho, nós vamos conquistando a criança e as educadoras vai iniciando esse projeto Afetividade e Moralidade. Então, eles têm uma roda de conversa, eles terminam o café da manhã, quando chegam aqui, eles vão para uma roda de conversa com a educadora. E nessa roda de conversa, ela tenta tirar da criança angústia, medo, raiva, todo sentimento ruim e todo sentimento bom, para entender aquela criança. E aí a gente começa a trabalhar com a criança. Aí tem uma equipe, né? Que aí entra psicólogo, entra assistente social, entra nutricionista. Nós temos toda essa rede de apoio para transformar essa criança, para dar um bem-estar para ela. E o nosso lema aqui é formar cidadãos. Mas cidadãos do bem, sim. Cidadãos que respeitam o próximo, que respeitam o meio ambiente, que dê valor às coisas da alma. Então, a gente mostra para eles que ser honesto, que respeitar, que amparar o amiguinho, que ajudar o amiguinho, tudo isso vai fazer dele um cidadão do bem. Sim. Você entendeu? E a gente consegue mudar, sim, às vezes, a vidinha deles, né? E isso dá o maior prazer, né? Eu acho que a mola mestra da casa da criança é o amor. Nós temos crianças aqui, por exemplo, nós tivemos um menino que tinha uma deficiência visual. Quando a mãe matriculou, as educadoras disseram, como que nós vamos lidar com essa criança? Ninguém tem curso especial para lidar com uma criança com deficiência visual. Aí eu reuni todas e falei assim, mas nós temos uma coisa mais importante que o curso. Nós temos amor. Então, com o amor, nós vamos conseguir fazer essa criança se integrar na nossa equipe e conhecer a casa da criança. Porque vocês aprendam. A pessoa deficiente visual, ela tem os olhos nas pontas dos dedos. Que lindo isso. A sensibilidade dele vai fazer isso. Ivone, esse menino ficou com a gente há alguns anos. Ele entrou para a fanfarra da casa. Ele se descobriu na música. Hoje ele frequenta a banda lira. Olha só. Já toca algum instrumento e canta também no coral da banda lira. Muito bom. E ele andava aqui nessa casa da criança como se não houvesse deficiência visual. E também o acolhimento que as crianças fizeram com ele não foi aquela coisa de super proteger. Era mais uma criança com eles. Sim. Você entendeu? Uhum. Então, eu acho que assim, a nossa casa recebe muita energia boa da espiritualidade, sim, é amparada, são pessoas boas que nos chegam para somar.
Você Com entendeu? certeza. Nós Você temos os sabe nossos voluntários aqui que são de ouro, que de ouro, maravilha, né? Com você certeza. entendeu? Então, Quando você cada me, um na sua. quando você me conta essa história do menino, me lembrou de um episódio também de refugiados, porque essa federação humanitária, né, ela cuida de esses refugiados venezuelanos, né, que já tá há anos que eles estão em certas comunidades, né? E tinha um menino que chegou também num grupo desses daí, numa situação dessa, ele chegou com paralisia cerebral. E aí ele chegou falando, quando ele veio da Venezuela, lá falaram que ele nunca ia andar, né? Lá a escola que ele, né, antes de... E foi a mesma coisa. Olha que lindo, como é importante os diálogos, né? Esse menino, eu levei para os meus alunos uma casa de adictos, né? Que eu justamente trabalho muito com pessoas que têm essas dificuldades. O oposto daquilo que você está trabalhando para evitar, né? Hoje em dia, né? É, Você está evitando o futuro. E esse menino, ele pula amarelinha, amarelinha, você entendeu? E chegou lá, os pais, eles choram contando a história, porque lá antes a escola tradicional deles, né, normal, assim, curricular, falava que ele jamais... Então, o que é isso? Realmente é o amor, né? O amor é o tem amor. cura, né? Tem cada história através do amor, é muito lindo. Tem, Eu acho que esse tem. livro era legal falar, porque só Eu reforça, né? só reforço, eu acho que aonde existe amor, fé, respeito, generosidade, solidariedade, tem tudo para dar certo. Mesmo a gente enfrentando dificuldades financeiras, a gente ultrapassa os obstáculos e chegamos naquilo, né? Eu acho que, Sem como dúvida. dizia Jesus, fora da caridade não há salvação. Que lindo. Eu acho que eu Eu, go- encerro meu eu papo gosto com muito essa disso. frase, Sim. né? Fora da caridade. Não há salvação, Então, você entendeu? acredita que essa é a base do ser humano. Eu acho, eu acredito nisso, né? Muito bom. Porque para que nós viemos para esse planeta? Eu gosto desse teu jeito de falar nesse planeta, exatamente. E para que nós viemos? O que nós viemos fazer aqui? Aprender a amar, né? A não ser aprender, aprender e aprender, É uma né? escola mesmo, sim. É uma escola. Nós temos, e pior que essa escola passa muito rápida, né? Quando a gente Passa vê, rápido, a nós pessoa já estamos voltando. perde um tempo, né? Perde Perde. muito tempo com aquilo que realmente não é relevante, né? Não, exatamente. Mas, Nossa, muito obrigada. como diz você, vamos ser uma luzinha, uma estrelinha, e vamos juntar várias estrelinhas, que daí nós formamos um brilho maior. Ah, meu amor, que delícia, que prazer. Eu estava faltando você aqui nesse canalzinho, que está começando humildemente. É uma coisa que já fazia um ano que eu estava assim, falei, sabe, queria muito essa espiritualidade me orientando. Eu digo que isso não é meu, né? Não é Não, meu, eu estou aqui tentando fazer algo realmente obedecendo semear, uma força maior. Semear. semear. Vamos semear coisas boas que o Vamos nosso semear. jardim vai florir, Vai, Florir. tá? Muito obrigada, viu, meu amor? Muito obrigada, muito obrigada. Nem sei quanto te agradecer. Um beijo Gratidão. no seu coração. Gratidão por me dar essa oportunidade de eu expor as minhas ideias. Eu amei. Tchau, meu amor. Tchau, tchau.